também está com um ambiente agitado aí, além daqueles que todo mundo já comenta, que são os jogadores a serem apresentados e a serem festejados. Porque você está fazendo uma festa para a turma, né? No início do ano. Ainda temos aqueles que agora começam a ser especulados. Sim. Então conta pra gente o que tá acontecendo, Paulo Azeredo. Tudo bem, João? Um abraço pra você, boa noite, Ale, quem tá ligado com a gente. Hoje peguei pela manhã já a cobertura do Cruzeiro, né? E aí ontem já ouvi atentamente a nossa grande resenha aqui com o Rubem Júnior, Emerson Romano, enfim, a turma que tava aqui trabalhando no Domingão da Itatiaia. E aí 2 nomes haviam pipocado no Cruzeiro pra zaga, porque quando o Pedrinho veio aqui, né, João, e você o entrevistou, juntamente com os nossos companheiros, ele falou realmente, junto com o Matos, que a zaga seria uma prioridade do Cruzeiro nesse momento, que o Cruzeiro iria atrás de um zagueiro. E aí, depois, pesquisando um pouquinho mais, a gente chegou à conclusão que o Cruzeiro não vai atrás de um zagueiro, o Cruzeiro vai atrás de 2 zagueiros, né? E que isso já poderia estar acontecendo, o Cruzeiro se movimentando para contratar estes zagueiros. E aí veio o primeiro nome do Valentim Gomes, que aliás é um jovem de muito potencial do Vélez Sarsfield da Argentina, tem 21 anos, jogador de seleção argentina, sub-20, de muito potencial mesmo, né? E também veio o nome do Santiago Mingo, que o Cruzeiro inclusive já havia sondado lá do Defensa e Justiça, jogador que o Palmeiras também havia sondado junto com o Valentim, e o São Paulo também estaria interessado no Santiago Mingo. São nomes que o Cruzeiro sondou sim no mercado da Argentina, esse mercado sul-americano, mas são nomes que exigem, né, João, você despender de uma grana alta. Por exemplo, o Valentim Gomes, que eu falei aqui do Vélez, o Vélez estaria querendo algo em torno de 10 milhões de dólares por esse jogador. É um jogador jovem de 21 anos e que poderia trazer ao Vélez uma, vou dizer, independência financeira, mas uma grana boa, né? Para o atual campeão argentino que venceu recentemente. Santiago Mingo não, é um jogador um pouco mais barato, em torno de 3 milhões, mas teria que despender essa grana. E aí, João, eu trocando uma ideia aqui com o nosso Rubinho, mais cedo, quando ele me passava algumas coisas do Cruzeiro, eu falei, Rubinho, eu recebi uma informação, mas por enquanto coisa de especulação do mercado, mas acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha. E aí eu vou olhar de uma ponta aqui, você olha de outra ponta, beleza, Rubinho? Beleza. Vamos nessa então. E ele concordou que era o Davi Luiz. Até trouxe o nome para discussão mais cedo aqui no Rádio Esportes. Eu falei, gente, não é uma informação ainda não. Mas o que vocês acham do Davi Luiz? Pode agregar ao Cruzeiro? E depois disso, parece que o nosso Rubem Júnior apurou uma informação com fontes da confiança dele, de que o Davi Luiz estaria sondando pessoas aqui de Belo Horizonte a respeito da cidade, a respeito de moradia, como é que é a tal da Lagoa Santa, que a boleirada toda mora lá, como é que é a situação. Isso. E que teria aí algum tipo de diálogo do Davi Luiz sobre Belo Horizonte e como viver em Belo Horizonte. Tava assuntando, né? Tava assuntando com a galera, o Rubinho me passou isso. E eu também, de uma outra ponta, João, de uma pessoa ligada ao Cruzeiro, eu perguntei e a pessoa não negou. Ela não negou e não confirmou. Eu falei, mas então eu posso descartar? Fake news? Olha, não vou comentar. Nem que é verdade, nem que é mentira. E ficou nisso, João. Então, o que se tem hoje do mercado em relação a ele é que o Corinthians fez uma sondagem ao jogador. E aí o nosso Fabiani, lá eu conversei com ele também, o nosso Guilherme Souza, Luiz Fabiani, nosso repórter lá em São Paulo, disse que não tem nada nesse momento do Corinthians com ele. Com o Davi Luiz. Isso. E o Fortaleza poderia também conversar com o jogador, teria interesse no jogador. Só que o Cruzeiro, a gente já pôde apurar agora, no finalzinho da tarde, início dessa noite, é um nome considerado interessante, João, para reforçar o Cruzeiro. Agora, que fique bem claro aqui, tá, gente? Não seria só o Davi Luiz. O Cruzeiro quer um zagueiro também mais jovem, que possa render até uma grana ao clube futuramente e continua forte no mercado. Mas o Davi é um nome. Davi Luiz, vamos lá. É um grande zagueiro, tem uma trajetória brilhante no futebol, passou por grandes clubes, por grandes camisas, por seleção brasileira, jogou Copa do Mundo. Não dá para tirar nenhum mérito da trajetória do Davi Luiz. O Davi Luiz, de maneira isolada, eu não vejo como problema para elenco nenhum. O que eu me preocupo, eventualmente, caso o Davi Luiz seja um nome na lista do Cruzeiro. Você começa, qual que é a idade do Davi Luiz? Eu vi que 37 anos. 37 anos Davi Luiz,
Bolaci também já tá 35. nessa casa, Eduardo também já tá nessa casa, Fagner também já tá nessa casa, Cássio também já tá mais ou menos nessa idade. Você vai começando a formar ali um elenco de jogadores veteranos. E aí uma outra coisa que me preocupa a respeito disso, Ale Oliveira. Foi assim que o Fernando Diniz ganhou uma Libertadores com o Fluminense, com um elenco de jogadores veteranos. Pô, mas João Vitor, o cara ganhou assim, isso te preocupa? Preocupa porque muitas vezes o ser humano tem a tendência de achar que algo que deu certo num determinado momento, numa determinada ocasião, numa determinada condição de temperatura e pressão, vai dar sempre certo e de todo lugar que ele for da mesma maneira. E não acho que é necessariamente um caminho para o sucesso esse. Não é porque deu certo no Fluminense e chegou a um título de Libertadores com um elenco de veteranos que por onde o Fernando Diniz passar, ele vai montar um elenco de veterano que vai dar certo. Acho que um jogador ou outro veterano, mais experiente, é bom, pode ajudar o grupo. O cara traz ali um espírito vencedor, uma vivência, né? Um negócio ali de um cara rodado e vivido na bola, né? Mas você ter um elenco com 5, 6, 7, 8 jogadores muito experientes, não sei se é o caminho mais adequado. Ali me preocupa um pouco isso. Eu acho que essa é uma preocupação, mas também eu acho que mostra uma tendência do Cruzeiro de tentar ser campeão amanhã, né? Que o Cruzeiro não tem essa preocupação de esperar o cara se adaptar, o cara amadurecer, sabe? Jogadores que venham para ser a médio, longo prazo uma solução para os seus problemas. Pelo perfil de contratação, o time quer ser campeão amanhã, quer ser campeão logo. O que eu acho só do Davi, essa informação que o Paulo trouxe é muito, muito relevante para mim, que não seria o único zagueiro. Então acho que isso é preponderante para que eu, na minha opinião, dependendo do investimento de salário, diga sim pro Davi Luiz. O Davi Luiz, ainda hoje, para mim, ele é mais técnico, mais zagueiro do que as opções que o Cruzeiro tem. Ainda hoje. Você pode discutir muito da velocidade, e aí é uma questão importante, porque, João, os zagueiros dos times do Fernando Diniz ficam muito expostos. E esse 1 contra 1 na velocidade, ele é constante, né? Então esse é um problema que o Davi Luiz vai enfrentar, mas por outro lado, e a gente tá falando do treinador, a gente tem que analisar o que gosta o treinador do Cruzeiro. Por outro lado, a saída de jogo do Davi Luiz, ela é muito, muito boa. A impressão que eu tenho até é que o Davi Luiz é um zagueiro que odeia ser zagueiro. Que ele quer participar mais do jogo. Chegou a jogar no meio, né, Ale? Um pouquinho com o Tite, né? Jogou também em outras equipes e tal. Mas ele participa muito do jogo. É um cara que gosta de sair jogando, que tem um bom passe, que tem um passe longo. Aí o Diniz já não gosta tanto. Mas é um cara que eu acho que pode agregar se ele não for o titular absoluto. Porque a temporada é difícil, desgastante, e aí realmente um cara de 37 anos ele não aguenta. Deixa eu dar um abraço aqui no meu conterrâneo Avaí Romualdo, tá dizendo que há mais de 30 anos acompanha o Cruzeiro pela Itatiaia, obrigado pela audiência. O Marcel Firmino, obrigado pela participação. Você gosta do Sérgio Reis? Muito. Grande cantor da música sertaneja. Maravilhoso. Você diria que o Fernando Diniz é daquela linha do Sérgio Reis? Tipo? Panela velha que faz comida boa? Eu acho que no Fluminense desse ano de 2024 ele deu uma exagerada. Esse negócio de recuperar o ser humano e tal. Ô, João, todo mundo é ser humano aqui. Tem um ser humano mais ou menos, né? Tem uns que não tão, tem uns que não são tão humanos assim. Mas tem o ser humano que joga bem futebol e o que joga mal. Então, se ele quiser olhar pro ser humano, olha principalmente para aquele que joga bem. No Fluminense ele trouxe um montão de cara que já tinha terminado a carreira e não conseguiu recuperar, e isso foi um dos problemas que o Fluminense enfrentou na gestão de Diniz desse ano aqui, né? O ano passado, você já disse, foi super campeão, Libertadores e tal, mas ele deu uma empolgada. Eu tenho a impressão que o Matos, o Pedrinho, eles evidentemente que eles consultam o treinador, mas não é o treinador que fala tudo que ele... só vai contratar esse. Não, acho que não é bem assim, não. Eu acho que ele vai... O Cruzeiro tem autonomia para contratar os jogadores que ele entende que vão ser importantes na temporada que vem. E essa sempre foi uma característica muito forte do Alexandre Matos. Sim. Né? E o Pedro, quem conhece o Pedro, sabe muito bem
que o Pedro é um cara, mesmo antes de ser dono da SAF do Cruzeiro, ele era um cara que chegava lá na toca da raposa e falava: ô, Naldo, por que você não contrata fulano? Eu te ajudo. Ô, Perrela, traz Beltrano aí, eu te ajudo, eu pago a conta, eu aumento o patrocínio. Então ele já tinha esse perfil desde antes de ser dono da SAF. Então ele não vai mudar esse perfil agora. Será um dono de SAF com uma participação ativa e intensa no dia a dia do clube, porque ele gosta. O Pedro é um cara que gosta desse dia a dia do futebol. Sim. E é um direito dele. Ele é o dono do clube, ele tá ali, ele paga as contas, ele tem o direito de entrar no core business do negócio dele. Claro. Ele é chão de fábrica, né? E ele é assim no supermercado dele, ele é assim no clube dele, ele participa, ele tá no dia a dia, e eu acho que isso é muito bom, inclusive. Então, eu não acho nunca que o Fernando Diniz ou qualquer técnico que passe pelo Cruzeiro vai ter uma autonomia plena ali, não. Acho que sempre vão conviver com um diretor de futebol que é muito ativo, e isso é bom, e com um presidente que é muito ativo. Eu acho que, e aí nessa composição, né, ô João, o treinador, evidentemente, que ele vai falar os jogadores, a característica do jogador que ele gostaria de ter no elenco. Eu gostaria de um jogador que fosse de área, ou queria um de lado de campo, quero um zagueiro que saiba sair jogando e tal. E aí, eu acho que o departamento de futebol vai atrás de jogadores com essa característica. Aí é justo. Agora, fala assim, esse jogador é muito interessante, a gente entende muito interessante dentro desse processo que engloba o futebol, mas engloba muitas vezes outras coisas, né? Por exemplo, a chegada do Gabigol pro Cruzeiro, pro futebol mineiro, eu acho que tem desdobramentos, tem outros aspectos que são importantes que não só o esportivo. Então é uma contratação que é importante como um todo. E eu acho que o Diniz não tem condição de brecar esse tipo de contratação.